Gestão é importante para nossa vida, né? Até pessoalmente, se você não tem uma gestão da sua vida, você tem uma vida mais conturbada, né? Você não tem gestão de tempo, de horário, da questão de você colocar sua vida equilibrada com a parte da saúde, a parte de trabalho, de família, né? Às vezes com um produtor muito pequeno, que tem um tanque só, então o cara pensa, não, gestão é só para fazenda grande. Daí, cara, tem um tanque só, começou ali com a gente, tem questão de 2 anos, hoje essa mesma pessoa tem aí seus 4 tanques, vai construir mais um. Então, levando para um peixe, um camarão, para entregar para o mercado, tem uma série de circunstâncias, de variáveis que acontecem, que interferem no processo, que se você não controlar, não gerir todo esse processo, dificilmente você vai ter sucesso. Fala pessoal, vamos pro primeiro episódio do podcast Vai Aqua, que é um podcast que a gente está criando na intenção de fazer algo realmente excepcional para o mercado de aquicultura. Queremos fazer algo muito profissional, sempre trazendo convidados bastante especiais que vão poder agregar muito para o nosso mercado. Meu nome é Jorge, vou ser o host desse e dos próximos episódios, ao lado do meu sócio, Álvaro Leal. Vamos nessa? Vamos nessa, vamos para esse projeto. É isso aí, galera. Como o Jorge falou, a gente vai trazer muito conteúdo de relevância e qualidade para vocês. E hoje vamos falar sobre inovação e gestão na produção animal. Temos como convidado um produtor de camarão, engenheiro naval, sócio fundador do Meu Pescado, plataforma que faz a gestão de centenas de fazendas no Brasil e agora em outros países também, Alexandre Giraldi. Bem-vindo, Alexandre. Cara, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Falar sobre aquicultura, que é algo que eu vivencio hoje no dia a dia, né? Tem mais de 5 anos. E também um prazer ter um convidado aqui que vocês vão apresentar agora. Bem-vindo. Além do Alexandre, né, a gente tem um convidado trazido especialmente pelo Alexandre e pelo pessoal do Meu Pescado, o Everton Gubert, que fundou a Agrinis há cerca de 23 anos. Hoje ele está em 33 países, tem mais de 5.000 clientes, 130 colaboradores e, de acordo com ele, deixaram de ser há muito tempo apenas um sistema de gestão. Mas eles são também uma aceleradora de produtividade no campo. Né? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui do teu lado também, Alexandre, para a gente trocar, né? Vamos trocar muita coisa boa aí das nossas empresas, né? Que, na verdade, produzimos a mesma coisa, proteína animal, né? Só que cada um num jeito diferente. Vai lá. Prazer estar aqui. O Vai Aqua Podcast tem apoio das empresas ADM, MSD, Trevisan, IMEV, General System e Meu Pescado. Precisou de redes para piscicultura? Conte com a Eng Pesca. Eu queria, antes de qualquer coisa, né, explicar para o pessoal por que a gente trouxe para o primeiro episódio um podcast da aquicultura, né, alguém que não produz peixe ou camarão, mas que é do agro, que passou aí por 23 anos, né, da evolução de um mercado, né, de aves e suínos, e leite também, mas principalmente aves e suínos. E a gente acredita que vocês dois juntos podem se complementar muito nesse bate-papo, né? É uma empresa que surgiu mais recente, com um mercado mais evoluído já, pelo menos tecnologicamente. E alguém que tirou o negócio do zero quando o pessoal nem tinha acesso direito ao computador. Então acho que vai ser uma conversa bastante complementar aí. Sim, Boa. Perfeito. Em outros tempos, né, Everton? Em outros tempos. Acho que para iniciar, a gente pode falar como tudo começou. Alexandre, se quiser começar a falar como tu entrou nesse mercado, Cara, acho que é bacana. Até uma história engraçada, né? Porque eu tava lá fazendo engenharia naval, tava em Joinville, e eu recebi um convite de um amigo meu para passar uns dias na Bahia. Não sei se o Everton já conheceu lá a fazenda, mas enfim. Aí ele produz camarão lá e também criava um pouco de gado. Aí eu fui para lá, vou pra Bahia, tomar cerveja, tomar água de coco, ficar Pegar de boa. se E iludiu. o que aconteceu é que não deu certo, né? Fiquei lá trabalhando, a gente mexeu com bomba, com a parte elétrica, e na praia mesmo eu só fui no primeiro dia. Então foi lá que iniciou o meu pescado, de fato. A gente soube dessa história e a gente ficou sabendo que o Meu Pescado surgiu de uma desilusão. O Alexandre ia para a Bahia para beber cerveja e aproveitar e acabou ficando trabalhando 20, 30 dias. Com certeza era pra passar uma semana, acabei ficando um mês lá. Pô, quantos anos fazem? Cara, isso foi no 2019. Um pouco mais de 2019. 5 anos já. Bacana. E o Meu Pescado tem 3 anos. Exato. E você, Everton? Você já era do ramo? Não, eu sou natural do interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Xanxerê, que junto com Chapecó, com Concórdia, Joaçaba, Videira, é o berço da suinocultura brasileira. Então, eu nasci lá, fiquei minha infância lá e vim para Florianópolis para estudar. E depois que eu me formei,
eu criei, aliás, antes de me formar, eu criei uma empresa de desenvolvimento de software, né? Que naquela época era software sob medida, era tipo, era um ateliê, né? Não tinha, hoje tu vai em qualquer lugar, tu tem um monte de app disponível, naquela época tinha que fazer tudo. Eu montei essa empresa e lembrei que tenho amigos lá em Xinxerê e voltei para Xinxerê para oferecer o meu serviço de desenvolvimento de sistemas para as indústrias, para as empresas lá da região. Aí depois de levar muito não, né? De segunda a quinta-feira levando não. O meu primo, que tem uma metalúrgica lá em Xinxerê, ele falou assim, por que você não faz um programa para o pessoal da suinocultura aí, os produtores de suínos? Porque, cara, eles controlam tudo no papel. Quando ele falou isso, cara, eu falei, opa, a dor tá posta, né? Vamos lá ver. Aí ele me levou no outro dia num produtor lá, que eles são parceiros, e realmente eu vi que ele estava lá com um arquivo de ferro, assim, com as fichinhas, né, onde eles controlavam, né, toda a produção nessas fichinhas. E era um trabalho manual gigantesco. Aí foi lá que tudo iniciou, porque eu falei, olha, se vocês me ajudarem a entender mais do negócio, né, de criação de suínos, eu crio uma solução, um sistema que vai automatizar todo esse processo de vocês. Vai sobrar tempo para vocês tomar mais chimarrão. Isso era que ano? Bom demais. Isso era 99. 99. Tendo 20 anos de diferença para o meu pescado. Com certeza, e tu Mas, vê assim, como é que tá o setor, né? As similaridades são a surreais, mesma. né? Exato. Tu vê hoje na aquicultura, boa parte dos produtores ainda estão presos à folhinha de papel ali, Tu vê? 20 anos depois. 20 anos depois. Legal. Mas, pessoal, queria aproveitar, então, já que a gente está falando aqui, né, de como tudo começou, de modo geral, mas já para o público entender desde o início, a gente poder fazer analogias melhores, enfim, queria saber na prática o que exatamente vocês fazem. Se tu puder começar a explicar em detalhes que produto que vocês fornecem para o mercado, explica mais em detalhes aí pra gente. Então, cara, o meu pescado é um sistema de gestão, um aplicativo que a gente desenvolveu para solucionar a dor da gestão do produtor. Então, tu vai conseguir ter todo o teu controle de estoque, de financeiro, ter toda a análise ali dos dados zootécnicos e financeiros da propriedade. Toda a parte de manejo. Perfeito. Toda a parte de manejo que acontece dentro da fazenda, tu consegue controlar no aplicativo de forma muito fácil e intuitiva. Uhum. E deve ter começado mais ou menos como tu mencionou, assim, né? Fugindo do papel. Perfeito. Então, a nossa dor era estar preso a várias planilhas que tu tinha que ficar fazendo alguns entrelaces que eram muito complicados. E eu lembro que às vezes eu passava pro meu sócio, ele ia lá mexer algumas células e, desconfigurava todo aquele negócio, tinha que reiniciar, tinha que buscar outras versões mais antigas e a gente, vamos parar com isso, vamos buscar uma forma de fazer a gestão melhor, mais eficiente, mais eficaz. E aí a gente se organizou e juntou um grupo de desenvolvedores para iniciar o meu pescado. Até provavelmente se baseando em Com empresas certeza. que já estavam no mercado em outros segmentos. Né? Perfeito. Então, para ter uma ideia, eu cheguei a tentar utilizar sistemas de outras áreas na fazenda. Então, um sistema para gado, teve um outro que era um ERP comum, a gente tentou usar lá na fazenda, mas não deu certo, justamente pela parte zootécnica, né? Pelo dia a dia da fazenda. Então, o Everton deve ter passado por isso ali, como é que funciona realmente uma granja, né? Todos aqueles passos que acontecem no dia a dia, tu tem que traduzir isso para o sistema. E a agricultura tem muitas peculiaridades também, né? Sim, tem diversas formas de produzir, né? Tem um cara lá que produz um tanque escavado, tem um cara que produz um tanque rede, tem um cara que faz um sistema bifásico, trifásico. Então, são várias nuances ali de cada uma das formas de produzir, né? Uhum. Então, tu tem que fazer um sistema que abrace todos eles e não fique complexo de ser utilizado, né? Uhum. E aparentemente a dor que vocês tinham lá na propriedade era a dor de inúmeros produtores. Hoje vocês estão em quantas fazendas, mais ou menos? Perfeito. Hoje nós estamos em mais de 250 propriedades. Então, nós somos hoje Em 2 anos? referência. 3 anos? Isso. 2 anos de meu pescado com um sistema comercializado, né? Legal. Só aproveitando, antes a gente escutou o Everton falando que eles deixaram de ser um sistema de gestão, ou pelo menos apenas isso. Né? Uhum. O Alexandre já se apresentou, a gente trabalha com sistema de gestão. Uhum. Por que tu falou aquilo antes? Explica um pouco mais que vocês não são mais só um sistema de gestão, são uma Sim. forma de acelerar, né? Sim, é porque é engraçado, muita similaridade, porque a gente começou da mesma maneira, o objetivo era criar uma ferramenta digital de gestão para controlar, como você falou, Alexandre, toda a parte zootécnica, né, a parte de nutrição, sanidade, a parte financeira, os custos de produção. A gente nasceu para fazer esse trabalho, para informatizar, para digitalizar o campo, que o campo não estava digitalizado. Então essa foi a primeira etapa da nossa empresa. Mas, depois de muitos anos, a gente começou a olhar que nós tínhamos produtores
que eram extremamente eficazes, alta produtividade, e nós tínhamos produtores que não eram tão eficazes. E aí a gente foi parar no divã, né? Porque o que eles tinham em comum é que eles usavam a nossa ferramenta. Então, poxa, todo o nosso empenho era para fazer a melhor ferramenta, para ajudar os produtores. Mas ali que a gente se tocou, que a ferramenta é apenas um meio. Que o importante não é a ferramenta em si, mas o que você faz com os dados que a ferramenta te traz. Então, a ferramenta é extremamente importante para organizar essa coleta de dados, né? Você ter os dados para poder analisar. Então, a partir do momento que a gente entendeu que a gente poderia ajudar, tinha que ajudar mais. Não só digitalizando, mas também implantando uma cultura de gestão, ensinando os produtores a como analisar os dados e transformar nas melhores decisões. Daí vocês acabam pegando o produtor pelo braço, assim, ensinando passo a passo, como é que funciona essa... Como é que foi Sair esse de apenas começo? anotar Sim. para Como é que foi realmente lá no início? passar. Quando é que deu esse estalo, assim? Sim, deu estalo porque nos produtores que a gente tinha mais intimidade, que a gente visitava mais, e eles, por consequência, também nos demandavam mais coisas e perguntavam, Everton, mas o que tu tá vendo? E quando a gente ia lá, a gente começava a analisar os dados. Olha, aqui tu comeu bola aqui tu fez isso, aqui tu tá ótimo, mantenha. E aí, quando a gente viu que realmente nós tínhamos um método, porque os produtores que a gente atendia com mais frequência e tinha essa liberdade, eles eram altamente produtivos. Eles descolaram a produção. Ali a gente falou, cara, a gente tem um método. Então, em 2013, inclusive, a gente falou, vamos tirar esse método que está na cabeça, nós precisamos sistematizar isso e organizar e entregar de uma forma mais preparada. Isso basicamente 13 anos depois do início. 13 anos depois do início, que vocês não Amadurecimento. precisam passar por isso, né, Alexandre? Perfeito. Porque É já tem até essa um mãe. ponto que, agora que tu mencionou, né? A gente vem fazendo isso, às vezes com um produtor muito pequeno, que tem um tanque só, então o cara pensa, não, gestão é só para fazenda grande. Daí, Sim. cara, tem um tanque só, começou ali com a gente, tem questão de 2 anos, hoje essa mesma pessoa tem aí seus 4 tanques, vai construir mais um, tá super feliz com o cultivo, com o desempenho, e a gente troca muito essa ideia, como tu falou, tem produtores que a gente acaba se aproximando, independente se ele é grande ou se ele é pequeno. Perfeito. Às vezes a gente tem essa abertura e consegue contribuir, porque a gente também é produtor, né? Sim. E aí tem esse vínculo bom, esse vínculo forte, e a gente vai aprendendo um com o outro, vai ensinando, e a gente consegue analisar o sistema dele como se fosse uma fazenda grande e passa os insights para ele. Né? Cria uma conexão forte, né? Sim. Com o cliente. Então, Perfeito. você está falando de sistema de gestão. O sistema de gestão não é só para o grande produtor, também serve para o pequeno. Não, com certeza, o sistema de gestão é para todo produtor. Todo produtor que leva a sério o seu dinheiro, que pensa ali, pô, o saco da ração, que é o maior insumo hoje da produção, né? De forma geral. Cara, se eu dou valor para minha ração, eu tenho que dar valor, eu dou valor para o meu dinheiro e eu preciso controlar isso de uma forma organizada. Então, o sistema de gestão é para o pequeno, para o médio, para o grande, é para todo mundo que quer continuar produzindo e ter resultado. A gente estava conversando e tu falou que o meu pescado atende produtores com mais de 1.000 tanques Sim, e produtores com apenas um. perfeito. Como é que funciona esse atendimento e esse pós-vendas? Cara, então, esse atendimento, até como a gente mencionou agora, sobre ter vínculo com os clientes, independente do tamanho, a gente dá muita atenção para todo mundo que é cliente do meu pescado e até para quem não é cliente. Então, o que a gente puder fazer para contribuir com educação, com ensino, com insights, a gente vai fazer isso, né, que está no nosso alcance. Então, a gente tem uma equipe de pós-vendas muito qualificada, formada na área. Então, tem engenheiro de pesca, tem zootécnico, tem zootecnista também que dá assistência para a gente e tem alguns braços no campo. Então, tem alguns parceiros nossos, filiados por aí, que dão alguma Um assistência. pacote completo. Exatamente. Faz sentido isso, Everton? Faz todo sentido. A gente, na nossa metodologia, nós criamos um conceito chamado Triângulo de Ouro da Gestão. Porque nós analisamos e nós entendemos que para uma empresa ser de excelência, ela precisa ter 3 pilares. Para começo de história, para gestão, tem que ter informação de qualidade. Se você não tem informação, você não faz gestão. Né? Até melhor não ter informação É até melhor, né? do que ter errado. O segundo pilar são as pessoas, a liderança. Você tem que ter, dentro da sua empresa, boas lideranças, porque as lideranças fazem toda a diferença. E o terceiro pilar é uma metodologia, que é como você organiza as tarefas do trabalho. Então, nesse triângulo de ouro de gestão, nessa tua pergunta, para que tipo de tamanho de cliente, isso serve para todos os empreendedores. O cara que tem uma padaria, o cara que tem uma pizzaria,
para todo mundo, o cara que é o pequeno produtor, o médio, o grande. Se você não tem esses elementos na sua gestão, se você não tem isso elaborado, dificilmente você vai ser um produtor de excelência e dificilmente vai alcançar uma lucratividade mais atrativa. Então, quando a gente implanta a metodologia, a gente arruma esses pilares, porque tem granja que a gente chega que a informação está bagunçada, tem granja que a gente chega que a liderança está completamente, né, não tem um líder, é mais um cara que era bom operacionalmente que virou líder, e tem granja que não tem metodologia, eles fazem, sabe, correndo atrás do rabo. Então a gente ajeita, o nosso dever, quando a gente implanta a metodologia, é deixar o triângulo de ouro da gestão equilibrado, equilátero. Triângulo de ouro, legal essa expressão. Pô, muito bacana. Eu tenho um ponto aqui, eu escuto muitos pequenos produtores falando que gestão é algo para os grandes produtores ou para empresas maiores, enfim. Então eu queria que vocês, se pudessem me explicar inicialmente, o que é exatamente gestão, se a gente puder trazer para a realidade do pequeno produtor, por exemplo. É controlar custo, é controlar pessoas, como tu acabou de falar, mas se a gente puder jogar para a realidade dele, o que seria gestão? Sim. Então, gestão é um termo genérico, por isso que você está colocando dessa forma, senão fica uma coisa muito, né, na atmosfera, né? Mas gestão é o seguinte, como você está num processo produtivo, né, você tem que lidar com vários componentes, porque na verdade você faz uma transformação, né? Você pega um alevino, no caso de vocês, né, e joga ração, cuidados para transformar isso num produto, em carne, em tonelagem de carne. Então, para você sair do alevino, que você chama? Sim, do alevino para um peixe, um camarão, para entregar para o mercado, tem uma série de circunstâncias, de variáveis que acontecem, que interferem no processo, que se você não controlar, não gerir todo esse processo, dificilmente você vai ter sucesso. Então, na nossa atividade também ali, na produção de suínos e aves, né? Também são centenas de atividades que você tem que gerir, que você tem que controlar a partir, principalmente, de informações, medir. Se você não consegue fazer isso, dificilmente você vai ter uma produção de excelência. E quando eu penso isso em gestão, é caro ser cliente Agnes? Não, caro é não ter gestão. Boa. Caro é não ter Perfeito. gestão, né? Exato. Porque, eu vou citar um exemplo, né? Nós temos, graças a Deus, né, assim, milhares de cases de sucesso. E tem produtor, por exemplo, que produzia 24, o nosso número na produção de suínos chama-se desmamado fêmea ano, que é quantos leitões uma porca produz num ano na fazenda. Então, nós tínhamos um produtor que produzia 24 desmamados fêmea. Agora, esse mesmo produtor ele produz 30 desmamados fêmea. Veja, são 6 leitões por fêmea por ano a mais. Então, um cara que tem 6 mil porcas, ele vai produzir 6 mil leitões a mais, Alexandre, com a mesma estrutura, os mesmos funcionários, com um gasto praticamente muito pouco o gasto variável que vai dar. O custo fixo vai ser diluído. Então, eu acho que esse é o foco, ter alta produtividade para você ter mais resultado. Sim, e fora os pontos indiretos, né? Porque, querendo ou não, a gente também tem que gerir empresa aqui. E se tu não tem números, não tem informações, tu não dorme direito, fica sempre preocupado, não sabe o que está acontecendo, só vai descobrir no final as coisas. Né? Exatamente. Não sabe que conta que tem para a semana que vem, então a gestão é para tudo, né? É para tudo. Parte financeira, para o processo, para as pessoas, para chegar no horário certo, sair no horário certo, planejar uma despesca ou uma venda de porcos, no caso, e saber quanto que eu vou ter lá no final, né? Exato. Quanto que vai me lucrar isso aqui no final. Esse cultivo aqui está indo bem ou está indo mal? Tem muito produtor que está hoje no papel, na caneta, cheguei no final do cultivo é uma surpresa. Bom, às vezes deu certo, às vezes deu errado, e ele não sabe nem por que deu certo, nem por que deu errado, e no próximo cultivo é aquela mesma loucura. E todo o histórico se vai. Você me fez refletir numa pergunta que eu comecei a fazer para os meus produtores, que lá no início, assim, bem isso, coisas de surpresa, né? E a gente, dentro da nossa metodologia, a gente tem um conceito que é o máximo potencial produtivo. Ou seja, toda área de produção, uma indústria, uma granja, uma fazenda, enfim, ela tem o máximo potencial produtivo. Ela foi desenvolvida, criada para ter aquele máximo potencial produtivo. Por exemplo, um abatedor de suínos, né? Um exemplo, a Aurora fez um abatedouro para abater 5 mil suínos por dia. Então, o máximo potencial dela é 5 mil suínos por dia. Tudo que você produz a menos, você está deixando dinheiro na mesa, porque você fez a estrutura para 5 mil. Então, no caso de vocês, dá para aplicar esse conceito também da mesma maneira? Você falou do produtor que tinha 1 tanque, agora tem 4, né? Sim. Então, esse produtor, ele sabe, ele já de cara ele pode saber, se eu tenho 4 tanques,
eu tenho toda a minha produção que eu vou ter no ano. Se você, que é o máximo potencial que ele pode ter. E tudo aquilo que ele produzir a menos, ele está deixando dinheiro na mesa. Então esse é um conceito bacana que eu acho que vocês podem aplicar também. No... Com certeza. E A aí, gente trazendo até... para nossa realidade, entra em pequenos detalhes, né? Pô, tu vai despescar, se planejar para comprar a larva, comprar o alevino, para não se estender muito esse tempo, que às vezes a gente vê acontecer. Exato. Ou na hora da despesca, não planejou as vendas. Aí acontece os produtores chegarem lá no final, perder um mês a mais com o camarão na água, com o peixe na água, de maneira Ração. desnecessária, ração, funcionário, o tempo dele, que às vezes não conta, né? Uhum. Pô, olha o dinheiro que ficou na mesa, exatamente. Que às vezes é onde está a margem dele, né? Às vezes é Quando onde está a falou de margem. 24 para 30, Sim. 30% de acréscimo, praticamente é uma margem... Às vezes é onde mora, de fato, o dinheiro, né? Exatamente. O produtor não percebe. Isso também acontece no pescado, né? Com certeza. Às vezes o cara tá lá produzindo, tá, por exemplo, um custo de R$ 15 o quilo, e aí o preço da tabela tá como agora? Tá no momento de baixa, querendo subir, retomar um pouco o preço. O preço do quilo? Preço do quilo do camarão, Ah, tá. que está sendo vendido hoje, né? Então tá no momento de baixa, a tilápia também não está nos seus melhores momentos, mas o produtor fica se alongando no cultivo, esperando com que esse preço retome e que esse camarão, que esse peixe engorde, cresça um pouco, e ele não está analisando. Então, às vezes ele não consegue tomar a decisão certa. Por exemplo, tem vários momentos que a gente acaba tirando camarão lá na fazenda num momento de preço de baixa, porque a gente sabe que está com um custo de produção um pouquinho mais baixo. Aí eu penso, não, já vou repovoar a fazenda para eu conseguir fazer essa despesca mais adiante, num preço melhor. Então a gente consegue se organizar e planejar. Também fazer isso olhando o histórico dos últimos anos, né? Como é que foi a oscilação do preço? Perfeitamente. Lá na fazenda vocês utilizam o meu pescado e facilitou a vida. Não, com certeza, é outra história. A gente utilizava Excel lá, era sempre uma dor de cabeça, quanto eu gastei de probiótico aqui, de melaço, então são vários insumos, né? Imagino que como na suinicultura, a gente tem bastante insumo ali para fazer o controle e para saber também os históricos de quanto a gente utilizou de cada coisa para dar um resultado bom ou um resultado ruim, né? Então isso que é importante. A gente tem que ter o histórico do que foi bom, que deu certo para repetir, o que deu errado para a gente não fazer mais e tentar sempre aprimorar aqueles que a gente acertou. E tu estavas falando de clientes do meu pescado que aumentaram a produção em 40%, 50%, 60%. Sim, Impressionante isso. com certeza. Tanto na produtividade quanto na lucratividade. A gente sempre bate na tecla de que o cara tem que produzir, tem que dar lucro, né? Então, não necessariamente ele vai aumentar de 20 para 40 toneladas ali de produção. Mas, às vezes, ele pode até baixar de 20 para 18, para 17 toneladas de produção, E ganhar mais dinheiro. mas ele vai ganhar mais dinheiro dessa forma. Ele vai trabalhar mais consciente, né? Vai diminuir o fator de conversão alimentar e vai chegar no resultado bom. E se você tem esse controle, tu também ganha poder de negociação com teus fornecedores e tudo mais, né? Com certeza, principalmente na venda, né? Acontece muito no peixe, no camarão, não sei como é que é no suinocultura, né? Mas quando tá um problema de doença, alguma coisa assim que o cara tem que vender no desespero e aí o comprador vai lá e se aproveita. Aí quando tu tem uma gestão bem feita, controle da tua produção, tu não tá mais sujeito a esse fator de risco, né? Tu consegue segurar a produção. As nossas atividades da produção animal, com exceção do gado a pasto, a produção animal ela tem um problema que é o seguinte: você não tem como estocar. Né? Você tem que passar a coisa para frente. É uma linha de montagem. Na verdade, o que a gente faz é montar um animal, né? Depois a gente desmonta no frigorífico. Mas é uma linha de montagem que ela não para, né? Então, como você falou, se chegar um momento que o mercado não tá bom, não tem como tu... Não, camarão, ó, vocês vão ficar aqui quietinho e tal, vou pôr uma caixa. Exato. Não tem como, você tem que desovar. E aí que dá o problema do desespero. Às vezes você tem que vender porque você não tem onde colocar, o teu custo de ração vai explodir. Na granja é pior ainda, porque o suíno, quando ele fica no ponto de abate, ele está comendo 2,5 kg por dia já. Ou seja, ele já está comendo muito e não vai converter em carne, entendeu? Então, assim, realmente é um pepino. Se tem muito suíno no mercado que as granjas têm que segurar, nossa, é uma dor de cabeça, é um período bem difícil. E como é que tá o mercado agora para o produtor? Eu vou até falar baixo aqui, mas o meu mercado tá bom. Agora, tá bom porque a gente abriu muitos mercados para exportação. O custo da produção caiu, né? Porque 2022 a gente teve o pior ano da história da suinicultura, porque foi pós-pandemia. Vocês viram, os insumos estavam todas as cadeias desreguladas, né? Então o custo de produção estava um absurdo.
a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Porque a Rússia também era um grande produtor de vários cereais que são importantes. A gente começou uma fertilizante, a Rússia fertilizante. Então, o custo da soja, do milho, foi para a estratosfera. E aí, como você sabe, da mesma maneira como acontece no peixe, né? A nutrição, a ração é o principal custo de produção. Sim. É de 60 a 80, depende do tipo de produção que você tem, é o custo de produção. Então, você imagina todo esse problema de aumento de custo. Então, foi um ano péssimo, que agora a gente está no outro ciclo. Os preços das commodities estão caindo. Então, quando cai o preço da commodity, a gente dá risada. Quando sobe, a gente chora. Então, é sempre assim e é ciclo que a gente vai levando. Inclusive, tu falou que o meu pescado, ele nasceu num momento crítico. Acredito que foi bem nesse ano de 2022, quando os insumos elevaram, que as margens devem ter apertado. E aí agora, com a queda dos insumos, naturalmente, por meritocracia, o produtor acaba ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Perfeito. Isso é legal. Até um adendo ali, que a gente tem uma área do meu pescado que especializou justamente nessa dor, na hora de vender. Então, a gente desenvolveu um marketplace, que é onde a gente consegue conectar a produção de todos os nossos clientes com os principais compradores, né? Fazendo realmente negociações boas, sérias. Então, a gente sempre busca trabalhar até com pagamento à vista, né? Para quem está ouvindo, pequeno produtor, médio produtor. A gente gosta de trabalhar bastante pagamento à vista e facilitou demais no escoamento. Então, tu consegue focar na tua produção, na porteira para dentro, né? Que a gente costuma dizer. Faz o teu melhor. Na parte da venda, tu pode conversar com o meu pescado que a gente dá um jeito de resolver. Exatamente. Legal. Como é que é a parte de comercialização? Então, eu tô aqui com uma inveja branca, né? Porque eu acho que isso é uma baita oportunidade é um serviço, um excelente serviço para prestar para os clientes de vocês. Eu, se eu fosse cliente, ficaria muito feliz, né? Porque realmente a venda é uma parte crucial e dá muita dor de cabeça, né? Então, se você tem uma empresa para te apoiar a como colocar o teu produto da melhor maneira possível, nossa, é sensacional. Eu falei inveja branca porque eu também gostaria de ter um marketplace de venda, né? Mas só que a nossa cadeia é muito verticalizada. Então, ou seja, o leitão já é das grandes empresas desde o momento que desmama. Então, ele já vai direto para o abatedor deles, né? Então, não tem muita venda assim no picadão, né? Já é tudo já planejado para verticalização. Então, a gente não consegue ofertar esse serviço, mas que, poxa, se eu fosse cliente de vocês, eu adoraria isso aí. Cara, é muito, muito bom ver assim, o pessoal ficando tranquilo e negociar, porque teve vezes que a gente chegou na fazenda, comentou desse serviço, o cara ficava até meio pálido, porque tinha acabado de vender a prazo e não recebeu. E são cargas altas, né? O valor agregado é alto. E como o meu pescado negocia grande volume, acaba conseguindo fazer algumas negociações mais robustas. Com certeza. Vista, enfim. Com certeza. Normalmente até pagamento adiantado a gente realiza quando a gente tem certeza da fazenda, né? Porque também tem aquilo, a tua produção tá dentro da água. Não é igual na granja que tu chega lá, E tu vê e tu conta. No camarão, no peixe, não, né? Então, quando o cara já usa o sistema do meu pescado, já tem algum histórico, a gente já sabe que não vai ser muito diferente daquilo, né? Ele tende a realizar aquilo que ele já fez nos outros anos. Então, a gente consegue dar segurança também para a parte que compra, né? Que é muito importante ter essa relação. Legal, fantástico. Vocês acabam ajudando toda a cadeia, né? Porque tem o frigorífico que está comprando e tem o produtor que está vendendo. Então, ambos se beneficiam, porque vocês acabam dando mais segurança para ambos os lados. O cara que está comprando um produto que vocês já mais ou menos sabem que é um produto de origem, de qualidade, né? E o produtor que está vendendo uma venda garantida, que é uma dor de cabeça vender, cara. Sim, com certeza. A gente consegue fornecer também toda essa rastreabilidade e toda a documentação necessária para que seja viável essa carga. Perfeito. Bacana. Dentro de tudo que a gente falou até agora, a gente fala de modo geral do mercado, mas se a gente pudesse escolher um que é mais importante, vocês acham que a gestão é mais importante para o pequeno ou para o grande produtor e por quê? Difícil essa pergunta. Como eu falei antes, eu acho que gestão é importante para todos, né? Todos os produtores, porque o que muda é a escala, né? Talvez pro grande, poxa, essa escala é tão grande que ele tem que realmente controlar no detalhe, porque senão a perda dele é maior. Mas o pequeno também, para ele sobreviver, ele tem que estar com a conta justinha. Então, na minha opinião, não tem essa diferenciação. Gestão é importante. Gestão é importante para a nossa vida, né? Até pessoalmente, se você não tem uma gestão da sua vida, você tem uma vida mais conturbada, né? Você não tem a gestão de tempo, de horário, da questão de você colocar a sua vida equilibrada com a parte da saúde, a parte de trabalho, de família, né? Então, gestão é importante para todos. Quantas vezes estava em feira e escuto os produtores falando, pô,
essa viagem que eu tô fazendo é a primeira em 4 anos, porque eu nunca conseguia sair da Exato. fazenda. Isso é comunsíssimo. Então, isso aí é falta de gestão. E a gente vê produtores grandes, né, que teriam poder aquisitivo para passar vários dias na Europa se quisessem, e os caras não saem de dentro da fazenda porque estão lá ocupados no operacional e não conseguem delegar, não conseguem ter uma gestão decente, né? Ou porque ainda não conhecem a Agnes e o meu pescado. Perfeito. Boa. excelente. Aproveitando, pra gente ser bem pontual, assim, os 2 principais motivos para se usar um sistema de gestão dentro da propriedade. O primeiro motivo, de novo, né? A produção animal e o agronegócio em geral, nós estamos falando que a margem de lucro sempre é muito apertada, né? Então, você trabalha com commodities e você não manda no preço que o mercado que define o preço. Então, você tem que realmente ser altamente eficiente da porteira para dentro e garantir uma eficiência e um baixo custo de produção, porque o que está no teu controle é o custo de produção, é a produtividade. O mercado você não tem. Então, em primeiro lugar, é isso aqui. E o segundo lugar é que é o seguinte, né? Os grandes produtores, se eles... nesses momentos de crise, né, se você não tem realmente um passado analisado, uma estrutura já montada, cara, eu vi muita gente saindo do mercado em momento de crise. Então, a gestão serve justamente para você controlar da porteira para dentro, porque existem no agronegócio questões cíclicas e vem em momentos difíceis. Se você não se prepara para isso, você pode sair do mercado, como muitos dos meus produtores já saíram. Perfeito. Um exemplo básico ali é quando estava na pandemia, o camarão, o preço do quilo do camarão chegou a ser negociado a tabelas aí de 9, 11 reais. 1 quilo de camarão, 1 10 quilo de reais. camarão, 10 reais, 9 reais foi comercializado, sendo que o preço dele há 6, 8 meses atrás chegava a 25, 24 reais. O mesmo camarão do mesmo tamanho. Então a gente tem que estar preparado. Claro que esse aí foi um caso pontual, mas vira e mexe o camarão volta aí para os 12, 10 reais. Então a gente tem que estar atento, tem que estar ligado no histórico e fazer o dever de casa bem feito, né, Everton? Então é muito importante ter gestão. Não tem para onde correr. Pode ser pequeno ou grande. E se tu é pequeno, como a gente estava conversando ali, tu tem menos chance de errar. O cara que é grande tem 10, 12 tanques, ele consegue recuperar na mesma produção. Se tu tem um tanque só, cara, se tu errou... Toda a tua vida tá... Todo o teu investimento está ali normalmente, né? Então é complicado, tu não pode errar. O Vai Aqua Podcast tem apoio das empresas ADM, MSD, Trevisan, IMEV, General System e Meu Pescado. Precisou de redes para piscicultura? Conte com a Enge Pesca. Mudando um pouco de tema aí, na verdade seguindo a mesma lógica, mas é sempre bom aprender com os outros. O Everton contou pra gente que teve na China recentemente. E isso é uma coisa que a gente escuta muito no mercado, né? Pô, no nosso mercado o pessoal comparando com Equador, com Vietnã, países vizinhos, ou enfim, China também, né? O que tu viu lá? Eles estão à frente, estão atrás? A gente consegue aprender com eles? Conta um pouco mais pra gente dessa experiência. Bom, a China, ela está na frente do Brasil em maioria dos setores, né? Tecnologia, inovação, enfim, eles estão muito na frente da gente. Na produção agrícola, do agronegócio, é uma questão um pouco histórico-cultural deles, né? Ainda 50% da população da China vive no campo e a produção da China sempre se organizou de forma de pequenos produtores. Então, no aspecto de produção, Jorge, eles ainda estão atrás de nós. Nós temos muita oportunidade, né? Eu andei muitos quilômetros lá na China, interior, tudo, até andando de trem. Lá na China o trem é trem-balas. Quando eles criaram o trem lá, quer dizer, já montaram o trem-bala. Pularam algumas etapas, né? E eu andando assim, eu vi muitos campos, né, de várias culturas sendo produzido, tipo, bem lotezinho, sabe? Bem divididinho, porque é muita gente que tem um pedacinho de terra. E eu vi o pescado lá, tanques, e os tanques geralmente ficam próximo das cidades. Isso me chamou bastante atenção. Os tanques de peixe ficam mais próximo da cidade, justamente para ter a questão do fresco, para tirar e já levar, porque o chinês, culturalmente, ele gosta de comer coisa fresca, né? Então, essa foi uma característica, eu não conheço profundamente como é que é a aquicultura lá, mas eu vi que me chamou a atenção isso, né? Que os tanques eram próximos das cidades.
E em termos de aves e suínos, estavam mais à frente, mais atrás? Não, eles estão bastante atrás, né? A China, na suinocultura, ela está igual ao Brasil quando nós iniciamos a empresa. Então, a Agris foi criada em 2001, eles estão com a produtividade de 2001 do Brasil. Então, tem muita oportunidade para a gente poder ajudar, né, a China a melhorar essa produtividade. E esse passo para a China foi o primeiro país que vocês entraram? Não. A gente começou a nossa expansão internacional aqui na América Latina, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, enfim, fomos Que nem subindo. meu pescado, né? Colômbia, né? Exatamente. A gente tá Porque seguindo é mais esse fácil, espaço. né, Alexandre? Mais próximo, É mais né? próximo, mais fácil. Inclusive, não sei se você pensa da mesma maneira, mas eu falava pro meu time assim, nós temos que entender que a Argentina, Paraguai, tal, pensa que é equivalente ao estado Exatamente. do Brasil. Legal. Porque é o seguinte, o Brasil é tão grande que é mais fácil nós ir para a Argentina do que, por exemplo, Maranhão, entendeu? perfeito. Então, acho que foi uma coisa... Essa facilidade, né? A língua também ajuda muito, né? O espanhol é muito mais fácil do que te aprender mandarim. Com Então, certeza. acho que por isso que a gente começou por aqui. Legal. E essa migração para a Ásia aconteceu há mais ou menos quanto tempo? Aconteceu há 3 anos que a gente começou a Legal. fazer os trabalhos lá, porque nós temos como sócio da nossa empresa a Cargill, a maior empresa de agronegócio do mundo, e eles estão em mais de 70 países, e um dos países que eles têm uma presença muito forte é na China, Legal. por óbvio, né? Sim. E é através do nosso parceiro da Cargill que a gente consegue entrar na China. Legal. Esse é um comentário interessante porque a gente escuta muito no nosso mercado um medo, né? De vir, sei lá, camarão de fora, de vir peixe de fora. E ao mesmo tempo que, sim, a gente consegue aprender com outros países que estão à frente, a gente também consegue levar coisas daqui para fora, né? Exatamente. Vocês também estão entrando nessa de expansão internacional, né? Sim, perfeito. E é um orgulho para nós, das nossas empresas, porque geralmente o que o Brasil exporta? Exporta commodity, não exporta tecnologia. Então, as nossas empresas estão exportando tecnologia dentro do agronegócio. Então, acho que é uma coisa bem bacana que vai acontecer com vocês também nessa expansão. Algumas conversas que a gente teve, até durante algumas feiras no ano passado, quando a gente apresentava o meu pescado para pessoas ali até mesmo dos Estados Unidos, do Equador, da Bolívia, Colômbia, eles estavam acostumados a ver alguns sistemas de gestão que para eles lá eram comuns, mas muito, muito simples, se comparados com o meu pescado, assim. Seria uma questão de manejo de tu anotar a ração e pronto. Seria uma planilha muito simplificada para o celular, né? Então, a hora que eles olharam o meu pescado, eu senti assim que eles ficaram um pouco inseguros. Eu vi que a nossa ferramenta é bem maior do que a gente imaginava até nível internacional. Acho que vocês têm algo em comum muito importante. 2 nichos diferentes, 2 empresas diferentes, mas um over-delivery total. Total. E em cima do que o Alexandre falou, né, que a ferramenta meu pescado está bem à frente, isso é uma coisa até natural, porque assim, se tem um setor que o Brasil realmente é referência, é de excelência, é o agronegócio. Então, nós temos condições de exportar tecnologia, conhecimento, né? Todos esses países que a gente tem aqui na América Latina, eles se espelham no Brasil. Por exemplo, na produção de suínos e aves. Aliás, o mundo todo se espelha no Brasil com a referência em tudo isso, né? Então, é uma baita oportunidade. Daquilo que a gente tem de melhor, a gente realmente tem que exportar. Com certeza, o que a gente puder agregar, né, seja aqui no Brasil, seja nossos vizinhos aqui na América Latina, ou seja para fora, né, para outras fronteiras, o que a gente puder agregar na produção da aquicultura ou suinocultura, que seja, a gente vai fazer, né, com certeza. Todo mundo ganha com isso. Todo mundo. Todo mundo ganha. E aprender muito com quem é daqui de dentro também. No caso, contigo, por exemplo. Né? Perfeito. Então, a aquicultura pode simplesmente olhar para um segmento de uma vertical, né, diferente, Sim. mas que é do agro também e aprender muito. Sim. Acho que até queria dar um passo para trás e entender, Everton, o que tu viu de diferente lá desde quando começou para agora? Não só em termos de sistema de gestão, mas em tudo que vocês estão construindo. Assim, o que tu vê o produtor? Não, isso aqui ele fazia antes, hoje é totalmente diferente. Sim. A maior diferença que eu vejo hoje foi que houve um aumento de escala de produção. Então, quando eu comecei, haviam granjas pequenas, de 30, 50 matrizes, 100 matrizes. Uma granja de 500 matrizes já era uma granja de 1.000 matrizes era uma granja muito grande, entendeu? Hoje, a 1.000 matrizes é uma granja média. Então, houve uma concentração da produção e, com isso, Jorge, demandou muito mais
gestão, desenvolvimento das pessoas para tocar. Porque uma coisa é você tocar um negócio com um tanque, né? Sim. Outra coisa é tocar um negócio com 500 tanques, 100, 200, né? A complexidade é muito maior. Então, a grande diferença é o seguinte, na produção animal, falando de suínos e aves, não tem amador. Realmente, quem ficou é porque sabe produzir e leva a produção no detalhe do detalhe do detalhe. Porque, bem como você falou, às vezes a margem é nessa diferença de alta produtividade. É ali que ele vai ganhar, senão ele vai empatar o ano todo empatando o custo de produção. O Everton, vocês nasceram no suíno. Sim. Aves veio após? Veio há pouco tempo, inclusive, né, com o projeto. Quando a Cargill entrou na nossa empresa, investindo, a nossa tese de investimento era desenvolver uma plataforma multiespécie, né, para produzir, por exemplo, suínos, aves e leite. Né? Então, esse foi o grande sonho nosso lá, que a gente desenvolveu. Né? O aves está ficando pronto no final desse ano, mas esse foi a intenção, de fazer uma plataforma multiespécie. Então, a gente está também debutando ali na avicultura, aprendendo pra caramba, né? Porque são planetas diferentes, né? Tu pensa, mas é a mesma coisa, produzir animal, produzir suínos, produzir ave é a mesma coisa. Não, é completamente diferente. E se fosse para aquicultura também, completamente diferente. Eu até pontuar ali, como é que é essa tradução do campo, como é que foi, né? Tanto de ave e suíno, como é que foi essa tradução do campo para o sistema? Quanto tempo levou isso? Tu teve que se aprofundar no assunto? Das aves? Das aves, do suíno também no início da Agnes. Sim. Nesse período de avicultura, a gente está 3 anos imerso, estudando né, profundamente o mercado para poder aprender, né? A vantagem é que, obviamente, as coisas são diferentes, mas tem boa parte que é muito similar, né? Por exemplo, nutrição é o gargalo, sanidade e tal. Então, a gente está 3 anos mergulhado na avicultura. Temos muito que aprender, mas muito, né? Mas já a gente consegue já se defender bem. Teve um momento que você falou de uns perrengues ali. Conta um pouco mais essa história. Justamente porque você entrar numa nova atividade, são pessoas diferentes, é outro mercado. As pessoas de suinocultura não conhecem de avicultura, não conhecem de gado e não conhecem de peixe. Pode ver. Se você for um evento da aquicultura, vai ter só gente da aquicultura. Por isso que eu falo, quando eu explico sobre o agronegócio, eu falo que o agronegócio é como se fosse um sistema solar cheio de planetinhas, né? Cada planetinha. Sim. Então, você dominar... O nosso grande perrengue, Jorge, tem sido você dominar outra espécie. Você ter o mesmo nível de conhecimento, porque você leva uma vida para você ser especialista numa espécie, numa proteína animal. Tanto é que os veterinários ou tecnistas têm veterinários especializados em aves, em peixe, em suínos, né? Em bovino de leite, em bovino de corte. Inclusive, bovino de leite e corte não tem nada a ver mesmo. Assim, é outra, né? Então, você entender tudo isso é bastante desafiador. E tu mencionou ali também que os produtores só ficou quem é mais sério, quem vai no detalhe hoje em dia. Já entrou isso na cabeça deles? Tu vê que hoje surge uma tecnologia nova, alguma coisa que melhora. Eles aceitam com mais facilidade? Porque a gente está vendo que na aquicultura como um todo estão entrando novas tecnologias, mas não é todo mundo que aceita tão fácil assim, né? Sim. Não, o produtor de suínos e de avicultura, por exemplo, eles são sedentos por tecnologia hoje. Eles entendem que realmente a tecnologia faz a diferença. Vai acontecer isso também com vocês. Como é que é a questão de automação? Como é que foi essa questão de automação desses cultivos? A avicultura, ela sempre foi número 1 em automação. Tanto que quando a gente ia entrar, o pessoal fala, não, a avicultura está anos na frente. Sim, eles estão anos na frente no aspecto de automação. As granjas realmente são automatizadas, com controle de ambiência, sensoriamento, o ar com pressão negativa, os ventiladores ligam sozinho, aumenta a temperatura, tudo automatizado. Não tem como produzir aves se não for dessa forma. Né? E a suinocultura, nesse caso, está se espelhando na avicultura. Está caminhando fortemente para isso, até porque, não sei se está acontecendo com vocês também, Alexandre, mas a gente está... Um dos grandes gargalos hoje da produção animal, falando de aves e suínos, é mão de obra. Então, cada vez mais, Jorge, isso é uma tendência. Não tem como escapar. Você tem que automatizar os processos, porque realmente a gente vai ter restrição de mão de obra. Cada vez mais. Na avicultura, suinocultura, tu mencionou que hoje em dia o pessoal já é sedento, né? Tu vê isso acontecer na agricultura também? O pessoal já vem te procurando. Opa, eu preciso de um sistema de gestão, eu preciso inovar ou não? Ainda vocês têm que fazer essa educação. Olha, tem bastante dos dois lados, tá? Tem aquele cara que chega assim,
pô, eu preciso de um sistema de gestão, eu não aguento mais meu Excel. Sedento. Tô cansado, assim, cara, resolve meu problema aqui. Ele já vem literalmente com esse discurso. Então, cara, esse é o casamento perfeito, fácil. A implantação desse cara às vezes dura meia hora, ele já olhou o sistema, já entendeu, já viu como é que faz, já pegou como é que é a logística da informação dentro Segue do a sistema e vai embora. Tá sossegado. Ele já quer, na próxima reunião, ele já botou os dados, ele já quer saber como é que analisa, ele já quer ver histórico, ele já quer ver onde é que prevê faturamento, ele já está interessado em outras coisas. Né? A gestão já está bem mais avançada. Assim como tem gente que cai na nossa página buscando por informação, achando que a gente tem consultor técnico ou alguma outra coisa, e aí esse cara a gente tem que dar uns 2, 3 passos atrás e mostrar para ele a importância da gestão, mostrar para ele que a gente é um braço além da gestão, né, que a gente consegue auxiliar ele, às vezes até com um treinamento interno. Então, algumas vezes eu já passei alguns conteúdos para os nossos clientes sobre gestão de equipe, sobre liderança, que a gente comentou antes. Então, a gente acaba recebendo todo tipo de cliente, né, de chamada. Nesse pacote completo de gestão, não tem como não treinar a pessoa tecnicamente. Não. Né? E até porque tu cria uma relação muito forte, então esse treinamento acaba caindo na rotina do time. E demanda muita confiança também, né? Porque o cara tá colocando ali a vida dele na tua mão. Então ele coloca todos os dados dele. É financeiro, é faturamento, são as vendas que ele fez e não recebeu também. Então ele está realmente se expondo ali com o sistema na hora que ele te chama para uma reunião para falar assim, cara, ô Alexandre, vem cá, me ajuda a analisar a minha produção. Como é que eu faço? Estou nessa situação aqui, quero sair dela. Ou às vezes não, cara, estou muito bem, olha aqui, passa um pente fino e vê o que eu posso melhorar. Tem os dois casos também. Aproveitando essa linha, a Agnes passou por isso, sim, vinha muita gente interessada por informação, até porque vocês criaram a Agnes Academy, se eu não me engano, né? Sim. Como é que surgiu E isso? o que é a Agnes Academy? A Agris Academy é justamente um braço da nossa empresa onde a gente tem as capacitações para treinar o pessoal a analisar dados, a descobrir os pontos-chave de produtividade, né? São pedaços, são pílulas, né, da nossa metodologia como um todo, porque a gente não consegue entregar a nossa metodologia no atendimento presencial para todo o mercado. Então, a gente entrega pedaços para quem quer consumir, e porque não é todo mundo que também tem o costume de consumir isso de forma digital. Tem gente que precisa que tu vá lá, né, Alexandre? Então, surgiu dessa maneira, dessa demanda, mas uma coisa que eu estou vendo que tem similaridade, você acabou de falar de um aspecto, né? E a gente estava falando o tempo todo aqui de gestão, né? Gestão passa por pessoas. Então, se você não desenvolve as pessoas, você dificilmente vai ter gestão. Então, é inevitável que vocês entrem cada vez mais para dentro do negócio do produtor, porque realmente, assim, porque quem faz o dia a dia, quem toma as decisões são pessoas. Então, é inevitável que vocês tenham que capacitar essas pessoas a elas criarem uma cultura de gestão. Então, acho que é uma coisa inevitável que vai surgir para vocês. Até porque se tu não tem uma gestão eficiente, não tem um time que abraça a ideia, tu não consegue realmente fazer a gestão da empresa. Tu tá sempre no operacional. Tipo, quando eu iniciei lá na fazenda, diversas vezes quem ia desmontar uma bomba, quem ia mexer no transformador era eu. Então, eu tava lá dentro da uma bomba lá das 5 da manhã às 8 da noite para ela ligar para eu abastecer o viveiro para um povoamento. E quem que tava lá sentado no computador analisando os números, os dados? Ninguém. Ninguém. Então, se tu não forma um time, se tu não capacita as pessoas, aí o cara fica, não, mas eu vou capacitar ele vai querer ganhar mais. Não, eu vou capacitar o meu time, vou produzir melhor, eles vão querer ganhar mais. Pô, óbvio, eles vão ganhar mais, eles têm que ganhar mais. Né? Claro. Eles estão entregando mais, né? eles estão me trazendo muito mais, com cara. certeza. Então, tem que ter essa mentalidade de, cara, eu vou crescer, vou levar os outros comigo, e é assim que funciona. Geração de riqueza. Geração, exatamente. Tem que gerar. Você tocou num ponto muito importante que também acontece no nosso setor, às vezes, né? Que o cara fica preocupado, por exemplo, com o aumento de 250, 300 ou 500 reais de um colaborador. Só que ele perde muito mais não tendo aquele cara, né? tendo que abandonar a parte de gestão para poder mexer numa bomba, porque tu não quer pagar um salário mínimo para um cara, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Então, de novo, acho que é uma mentalidade aqui no Brasil que eu vejo que a gente pode ajudar a transcender, que é uma mentalidade apenas do custo e não do resultado. Porque eu posso ter um custo maior. Se o meu resultado for maior, então o pessoal é muito focado em custo. E, na verdade, assim, o que a gente tenta levar para os nossos clientes é o mapa mental de, não, cara, não foca em custo, foca em resultado.
Porque se você tiver um custo maior e o teu resultado for... Não tem problema, tá ótimo, entendeu? Só que quando a gente fica focado só em custo, a nossa visão ela ficou muito presa ao curto prazo. E você realmente... E as coisas grandes, elas nunca acontecem no curto prazo. Então, acho que é importante mudar esse mapa. Perfeito. Até que se tu for olhar, voltando, por exemplo, da bomba, eu poderia comprar um rolamento de R$ 180, substituir e colocar ela para rodar. Ela vai rodar aqui uns 4, 6 meses e vai quebrar. Exato. Agora eu vou lá e coloco um rolamento de 800, de R$ 1.000. Pô, é muito mais caro. Cara, mas é um investimento porque eu vou diminuir a manutenção. Então, eu vou ter que parar para mexer nessa bomba quando? Não sei, daqui 3, 4 anos, talvez. Então, ele se pagou só naquela minha hora que eu ficaria ali 2 dias, um para montar, um para desmontar, mais equipe, mais o atraso de um povoamento. Enfim, então a gente tem Economia de tempo. a gente tem que ver o que é o investimento também, né? Não só custo. O cara foca custo, custo, custo. Beleza, tem os custos operacionais, os outros custos ali da propriedade, mas a gente tem que entender quais desses custos vão me trazer um retorno lá na frente. Por exemplo, vou usar uma vacina, um probiótico, uma ração de alta qualidade, uma genética de alta qualidade. Cara, no início, óbvio, é um custo muito elevado. Mas se tu for analisar até o final do cultivo, foi um investimento. Sim. E se tu usa uma ração ruim, imagino que no teu setor também, tu vai estender o teu cultivo em 15, 20, 30 dias. No camarão, no peixe, é a mesma coisa. E, pô, 15, 30 dias é muito custo operacional nesse animal, né? A gente percebe que muitas vezes o produtor tá sempre ocupado, sempre cansado e tudo mais, e às vezes não foca no que importa. Né? O nosso tempo é limitado. Então, focar na gestão, acredito que seja muito importante para ter esses números na palma da mão e fazer melhores tomadas de decisões. Com certeza. Não tenha dúvida. É isso que a gente leva para o mercado, né, Alexandre? Exatamente. Até quando a gente faz as reuniões de venda ali, que eu participo de algumas ainda, cara, eu não estou te vendendo um sistema de gestão. Eu estou te vendendo o poder de tomar uma decisão com base em dados. Então, se tu sair daqui e preencher o sistema bonitinho ali, fizer a implantação, tá sempre ativo ali no suporte quando houver necessidade, cara, tu vai estar capacitado para tomar as melhores decisões para o teu negócio. Então, é isso que a gente consegue fornecer para o nosso cliente. Você é melhor do que ninguém para dizer isso, né? Tem lá a gestão, tem o meu pescado, não deve ser fácil equilibrar esse tempo. Com certeza. Então, eu só consigo... Tem que ter muita gestão. Tem que ter muita gestão de tempo e eu consigo isso também graças à equipe que a gente formou lá na fazenda, né? Então, hoje eu consigo estar aqui em Florianópolis, cuidar do meu pescado, ficar 15 dias aqui. Enquanto isso, a fazenda está operando, está fazendo despesca lá. Teve despesca ontem, anteontem, vai ter sábado de novo. Aí tem namorada, surf, aí vai. Tem namorada, tem surf, tem triatlon, tem bastante coisa aí no meio. E então tem que ter bastante gestão mesmo de tempo. Você quer que uma coisa aconteça, dá uma pessoa ocupada, né? Então, não é verdade? Exato. Não tem tempo para ficar postergando as coisas. Não tem tempo para né? ficar perdendo, né? Tem que resolver. Eu queria fazer mais um comentário, porque a gente vai vendo as similaridades aqui, né? E uma similaridade que eu vi foi que o meu pescado fez o meu pescado experience, foi um encontro em Tubarão, enfim, vou deixar o Alexandre explicar em mais detalhes, e vocês fizeram a Agnes Next, é isso? Isso. Como é que surgiu e por quê? No nosso mercado, os eventos que haviam no nosso mercado e existem são eventos mais voltados para a parte técnica, que são importantes. Manejo, genética, nutrição, sanidade, isso é muito importante realmente. Mas a gente sentia falta que eles falavam de tudo isso, mas não falavam de gestão. E, na verdade, todas essas coisas estão ligadas à gestão. Porque se você não gerir genética, nutrição, sanidade, manejo, né? Então não tinha espaço para falar de gestão, não tinha espaço para falar de pessoas, como eu falei, né? As pessoas que fazem a questão acontecer. Então a gente teve um estalo e falou assim, vamos criar então um evento para falar só disso, só falar de tecnologia, inovação, gestão e liderança e pessoas. E então foi isso que nasceu. O evento anteriormente chamava-se Info 360, a gente criou em 2014 esse evento. Nós fizemos 4 edições, porque teve a pandemia. E aí, na última edição, a gente mudou o nome para Agnes Next, porque a gente viu que a gente antecipa os assuntos, o que está por vir, o que o pessoal tem que se preparar. Por exemplo, o ano que vem, o tema do Agnes Next é inteligência artificial. A gente está falando para eles, vai chegar aqui em vocês. Então, antes de chegar, a gente faz uma curadoria dos assuntos e faz uma tradução de uma questão muito técnica, né, para que eles saibam usufruir desse benefício que está chegando por aí. Legal. Inclusive, a gente esteve presente no teu evento do ano passado, ficamos muito surpresos. Parabéns, foi sensacional. Não, obrigado. O Next tomou uma proporção que, inclusive, né, o ano que vem a gente vai ter que mudar de lugar, porque, né, a última edição foi 1.400 pessoas. Caramba.
e realmente a gente precisa ampliar, porque já não cabe mais as 1.400 pessoas. Legal, parabéns. Bem legal. E aí teve uma edição fora daqui também? Sim, a gente fez a primeira edição do Next fora do Brasil, aconteceu na China, agora no mês de maio. Então vai ficar, todo ano vai ter um Next, um ano no Brasil e um ano na China. Vai ser uma primeira experiência que a gente fez, que vai ser bem legal. Será o futuro do meu pescado? Pô, a gente se inspirou bastante até nesses eventos. A gente viu a organização que tu fez no evento no Next, né? Sim. E a gente fez o evento ali em Tubarão. Foi muito bacana. E o que a gente conseguiu ver, assim, né, concluir durante a execução do evento e convidando as pessoas da região, que cada região ali, para o peixe e para o camarão, é muito diferente de produzir. Então tem particularidades ali que são só daquela região. Seja aqui por conta do frio, do tipo da água, alcalinidade e outros parâmetros. E aí quando tu vai lá para o Ceará, por exemplo, por mais que seja um produtor de tilápia em tanques do mesmo tamanho, cara, muda 100% os parâmetros. Aí tu vai para o lado, é uma fazenda de camarão. Aí ela faz uma captação de um rio, a outra é poço artesiano, então muda totalmente, de novo, a forma de produzir. E aí quando tu vai falar da gestão ali, tu consegue deixar muito mais pessoal quando tu fala da gestão aplicada àquela micro-região. Então daí surgiu a ideia do Meu Pescado Experience e a gente fazer um evento itinerante. Perfeito. Legal. Inclusive, faz todo sentido. Eu ia fazer esse comentário. A gente vê algumas empresas se dedicando mais para fazer encontros regionais com os produtores. Aconteceu isso no mercado de vocês também? Tem essa similaridade, muita diferença entre regiões ou não? É menos do que no caso de vocês, porque, de novo, né, a produção de suínos e aves ela está muito estandarizada, né, muito padronizada. Modular, do mesmo, né? Enfim, não tem essas nuances, né, que você falou de água de rio e tal, para nós não tem. Então é um pouco menor essa variação. Por isso que a gente faz um evento só. Né? Agora, no caso que você estava falando, eu coloquei no teu lugar, realmente faz muito sentido vocês fazerem um evento itinerante. E atender as dores locais, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Até porque às vezes a gente está conversando ali na Bahia, eu consigo comprar um calcário ou um cal que tem umas propriedades. E se tu vai para outra região como a Bahia também, é quase um país, é muito grande, o mesmo produtor ali de camarão não tem acesso a esses insumos ou são muito caros e às vezes não compensa literalmente colocar durante o cultivo, né? Então a gente tem que entender a realidade de cada região e dessa forma a gente conseguir entregar uma melhor estratégia ou bolar uma melhor estratégia com os nossos clientes para que eles produzam melhor, né? A gente fala cada fazenda ou cada granja um mundo diferente. Sim. Né? Com outras tomadas de decisões, outros insumos. Sim. Perfeito. E talvez, né, Alexandre, não seja tão fácil uma pessoa do Nordeste vir para o Sul ou do Sul ir lá para o Nordeste, né, deixar a produção. Então, quando vocês levam o conhecimento e se aproximam lá, eles têm mais oportunidade de poder participar e beber dessa fonte, né, que vocês levam. Né? Com certeza, até porque é um investimento a gente sair para ir para um evento, né? A gente sabe que não é todo mundo que está disposto a despender financeiramente ou até mesmo de tempo, né? Porque não tem um gerente, não tem ninguém na fazenda para tocar o negócio enquanto ele está fora. Então a gente tem que se aproximar. Perfeito. Everton, hoje vocês entram em detalhes técnicos da produção? Se o cliente começa a perguntar qual a ração que eu dou, enfim, qual que é a temperatura ideal, vocês entram nesses detalhes? Tem algum material ou não? A gente evita ao máximo, porque a gente tem... Hoje a gente tem a sorte no Brasil ter excelentes fornecedores, excelentes empresas de nutrição, excelentes empresas de genética, de sanidade e assim por diante. Então, nós realmente dedicamos à gestão, porque a gente fala assim, cara, os insumos são praticamente os mesmos. O que faz a diferença é o que você faz com a informação, com a tua gestão. Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente tem um campeonato chamado Melhores da Suinocultura, que é o Oscar da suinocultura. Todo ano a gente premia. Pô, achei muito bacana. É muito legal. A gente já está na 16ª edição, né? E só para vocês entenderem, entre as melhores granjas do Brasil estão todas as genéticas. E entre as piores granjas do Brasil estão todas as genéticas. Então, de novo, não é se tivesse uma genética mesmo, só que fosse a Bambambam, ok, mas não é. Então, é o que você faz com todo esse material que tu recebe, esses insumos, né? Genética, nutrição e tal. Então, a gente evita ao máximo entrar em aspectos mais técnicos. Por óbvio que algumas coisas os números falam por si só e a gente só mostra. Mas a gente não opina no sentido de troca nutrição, troca isso a gente não faz. E o Meu Pescado? A gente segue a mesma linha, então
A gente é bem aberto ali com os nossos clientes, até da ração que a gente usa, o que eu uso de laboratório. E a hora que eles, às vezes eu compartilho a tela mesmo, eles olham lá, cara, vai ver basicamente tem ração de todos os fabricantes, tem vários laboratórios de pós-larvas, porque a gente também entende que tem que testar o que tem no mercado, tem sempre coisa nova, então não dá para fechar a porteira para ninguém. E também quando a gente vai falar de pós-larvas ali, cara, não adianta, pensando até como engenheiro, né, a parte de gestão, eu colocar todas as fichas num cavalo só. Eu tenho que dividir isso, mudar a data de povoamento caso eu opte por trabalhar com um laboratório só, Claro. não é o nosso caso, mas tu pode colocar ali em várias datas diferentes para mudar a genética, mudar o lote. Então a gente segue nessa linha de orientar ele, por exemplo, na forma da nutrição, uma ração 35%, 40%, 30%. Agora a fábrica vai ficar a critério dele e também a critério de logística, né? A gente sabe que nem todas entregam em todos os lugares. Claro, o Brasil é muito Tem que- grande, O né? Brasil é muito grande. Uhum. Então a gente orienta mais nesse sentido. Excelente. Acho que estamos quase encerrando. Eu queria puxar um último assunto aqui, que são, primeiramente para o Alexandre, eu queria ver qual que é a tua opinião sobre as principais tendências que estão vindo para o nosso mercado, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de mercado como um todo, assim. Cara, a gente vê bastante forte ali, né? Empresas vindo com automação, né? Se espelhando com certeza aí na suinocultura, avicultura, trazendo isso para o nosso mercado. Tem grandes fazendas hoje, as maiores do Brasil, eu diria, pelo menos das 5, 2 delas estão nesse caminho aí, trazendo alimentadores automáticos, fazendo essa conexão do alimentador com o sistema de gestão. Inclusive, a gente tem caminhado dessa forma, já funciona com alguns alimentadores automáticos. Isso falando de camarão? Isso Ou falando de peixe? camarão e de peixe. Tá. De peixe já está um pouco mais avançado. Até voltando um pouco que o Everton comentou, que o pessoal de frango não comunica com o pessoal de suíno. O pessoal do camarão é muito diferente também, de forma geral, do pessoal do peixe. É outra forma de gerir, é outro público, é bastante diferente. Então a gente vê que a piscicultura está um pouco mais avançada nesse ponto, mas o camarão também tende a migrar para esse lado da automação. Legal. Pelo que eu vi fora do país, já tem algumas coisas também, né? Pelo que falam do Equador, enfim, lá tem alguns equipamentos mais avançados que devem vir para cá, né? Não, com certeza. O Equador é referência lá, né? Eles não buscam tanto a densidade, então eles não trabalham aí com 200, 300, 500 animais por metro quadrado. A grande maioria dos grandes produtores lá trabalham de 15 a 20 animais por metro, diferente aí da Indonésia, da Ásia, onde eles conseguem trabalhar com uma densidade de estocagem muito maior, e isso demanda um pouco mais de tecnologia, de monitoramento, de controle. Isso com certeza está vindo para o Brasil já. Tem alguns produtores que estão abertos a fazer alguns testes, a exemplo dessas fazendas que eu falei. A gente mesmo lá na fazenda vai iniciar alguns testes aí no próximo mês, visando com certeza uma melhor nutrição, melhor monitoramento e mais controle, né, para tomar decisão. E, consequentemente, mais ganho. Perfeito. Visando sempre também ter um retorno melhor. Excelente. Eu acho que concordo com o Alexandre também. A automação é uma questão que vai cada vez evoluir mais por aquilo que eu falei antes, da dificuldade de mão de obra. Mas eu acho que nós da Agnes, por exemplo, estamos levando uma tendência muito importante que a gente identificou. É a terceira onda da nossa contribuição. A primeira foi a digitalização, depois a cultura de gestão. E a terceira onda é a gestão em tempo real. Ainda a gestão na produção animal ainda é muito cartorária, ou seja, já aconteceu lá, aí vem e põe no sistema, né? Não, a gente está mudando assim, que realmente você tem que começar a acompanhar as coisas em tempo real. Então a gente desenvolveu essa plataforma toda que interliga o produtor, o técnico e a agroindústria, que em tempo real ele já consegue tomar algumas decisões que estão acontecendo. Por exemplo, hoje tem uma agroindústria que a gente atende, que no final do dia eles sabem quantas mortes aconteceram em todos os estados que eles estão presentes, qual foi o time, com que idade morreu o animal, quais são as causas. Caramba. Então, assim, no final do dia, coberturas também, cobertura, os nascimentos, tudo isso em tempo real. Para você já pegar os produtores, isso aqui aconteceu algum problema, já vai lá agir. Então, acho que a grande tendência em termos de gestão e inovação que está vindo por aí é essa cultura de gestão em tempo real. Nós temos que também aculturar o pessoal a gerir dessa maneira. Perfeito. Legal. Só fazendo um link que tu comentou desses relatórios diários, a gente hoje tem clientes que acabam inserindo os dados a cada 2, 3, 7 dias, ou até mais espaçado, no início, né, da implantação. E tem clientes que hoje já inserem os dados 2 a 3 vezes por dia. Então, todo final do dia ele chega lá, vai olhar o painel inicial dele, ele sabe exatamente quanto custa o meu quilo de produto hoje.
Então, Perfeito. pô, vale a pena vender hoje ou não? Ele sabe. Perfeito, perfeito. Legal, acho que é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Acho que um momento merchan aí também, né? Se puderem falar o site da empresa de vocês. As ou redes sociais. as redes enfim. sociais e tudo mais. Começando aqui então, pode buscar a gente ali no Meu Pescado, no Instagram, no site também, meupescado.com.br, e na minha rede social, Alexandre Giraldi, eu falo um pouco também. Às vezes eu exponho um pouco da fazenda lá, do nosso dia a dia, das viagens e feiras. Legal. Nosso site é agrins.com, no Instagram também é Agrins. O meu Instagram é Everton Gubert, então quem quiser acessar lá e entrar em contato e conversar, estamos sempre disponíveis. Agnes com 2 S. Agrins com 2 S, agrins.com. Obrigadão, Everton. Obrigadão, Alexandre. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Para finalizar, eu gostaria de agradecer as empresas parceiras ADM, MSD, Trevisan, General System e Meu Pescado. E você, que ainda não nos segue nas redes sociais, siga lá, @vaiaco no Instagram e o canal do YouTube Vaiaco. Fiquem ligados para os novos episódios. Valeu, Jorge. Bora.